Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre a SAF do Vitória, que eu já vou começar aqui mostrando para vocês sobre essa possibilidade de virar, quem sabe, no final desse ano para 2025, né? Vou deixar essa matéria aqui primeiramente do CNN Brasil. O presidente do Vitória abre as portas para a SAF do clube. E agora eu vou falar também sobre que história é essa de que tem alguns fundos, né, da Arábia Saudita interessado em comprar times no Brasil, quem sabe ainda nesse ano. Então, ele deu uma entrevista recente falando sobre isso e ele fala, né, desde quando ele assumiu e as propostas que ele já recebeu para esse plano de SAF, que ele é um grande entusiasta, mas não vai virar uma SAF, uma empresa a qualquer custo, né, pelo Vitória. Então ele fala aqui, ó, o Vitória estava com a marca na Série C bem desvalorizada, era muito fácil comprar o Vitória, na época recebemos uma proposta oficial de 200 milhões. Eu agradeci o grupo que fez a proposta, mas não tem como vender o Vitória por 200 milhões, porque a gente iria para a Série A e o clube iria valer, né, 2 bilhões de reais. Ele ainda fala aqui, ó, quanto vale o Vitória hoje? Com certeza valemos muito mais do que os 200 milhões que foram oferecidos há 2 anos e 2 meses, que é quando eu estou no clube. Se for olhar do ponto de vista do patrimônio físico, vale mais que 1 bilhão. Se colocar a base e tudo mais, isso tem que dar são os técnicos da área, né, para avaliar o valor. Os clubes que viraram SAF no Brasil é porque não tinham outra opção, ou virava SAF ou fechava as portas. E não era esse caso do Vitória. Eu sabia que a gente tinha competência, né, de trazer o clube de volta para a Série A e ter essa discussão na Série A e não na Série C, quando o clube estava completamente quebrado. Que eu concordo, né? Se você for avaliar aqui, tem alguns pontos a ser levado em consideração. Primeiro, né, que vale levar em conta esse quesito, que é o seguinte: se fosse para virar uma SAF, eu não seria a favor de vender, por exemplo, o patrimônio do clube, né? Porque beleza, se você for considerar o CT do Vitória, os estádios e tudo mais, os terrenos, vai valer sim, certamente 1 bilhão de reais. O que venderia seria em si a marca do clube. Igual ele coloca aqui, ó, colocar a categoria de base e tudo mais. Quanto que vale, né, um celeiro de revelar jogadores nos próximos 15, 20, 30 anos? Pode ser que um valor de 2 bilhões de reais seja loucura de imaginar agora. Mas geralmente esses aportes são feitos, né? 2 bilhões de reais. É 2 bilhões no PIX no início de 2025? Não. Até porque em média é o quê? 150, 200 milhões por ano. Então vai ficar ali 10, 15 anos tendo esse aporte desse grupo. Fora ainda a receita, né, que o Vitória vai gerar. Então às vezes esse aporte vai ficar até pequeno, né, se for comparar com o que o clube pode gerar no processo de médio a longo prazo. Fora, igual ele cita aqui, ó, muita base de que pode ser, né, realmente um fator crucial, porque se você for ver, o Vitória tem um potencial gigante de revelação de atletas e isso é difícil de mensurar o valor. Até porque eu não gosto de envolver o patrimônio físico do clube, porque senão, então vamos considerar, vai comprar um grupo sério agora, mas daqui 10 anos esse grupo vende para um fundo árabe que não tem experiência de gerir clubes e vai lá, ele recebe uma proposta boa para construir um shopping no lugar do Barradão. E aí, como que fica? Vai vender então o patrimônio? Porque se for vender, é deles, né? E aí eu acho que eu não sou muito a favor disso. Inclusive todas as SAFs do Brasil, Cruzeiro, Botafogo, Curitiba, eles têm, né, o estatuto deles que não permitem a venda, no caso do terreno e tudo mais, para não ter essa apropriação, tá? Tem aqui também outra matéria que eu achei interessante, que ele fala sobre quando o Bahia virou SAF, ó. Se o Bahia for valer, né, 1 bilhão de reais, o Vitória vale uns 3 bilhões. Compara, né, a SAF, o Fábio Mota, onde ele dessa entrevista ao portal BNews, que no caso foi aqui em dia 17 de maio, né, de 2024. Não foi quando virou SAF, foi recente, né, justamente para dar uma provocada no rival e deixando claro que tem um valor em mente que seria bem mais alto. Ele falou aqui, ó, questionado sobre a possibilidade, né, o Cartola garantiu que não tem interesse ainda, né, nesse momento de mudança. Ele falou aqui, ó, zero vontade de ser SAF. Você está querendo que eu venda o Vitória por 300 milhões? Arruma outro presidente, né? Precisamos parar para pensar e começar a discussão. Falou aqui o Fábio Mota, que ele falou, se o Bahia for por 1 bilhão, né, o preço do Vitória é uns 3 bilhões. Mas se chegar hoje, com valor não compra, não está na hora certa de vender o Vitória, declarou aqui o Fábio Mota, que sinceramente acho que ele tem o interesse de fazer algo parecido com o Atlético Paranaense. Se você for ver, o Petralha mesmo, ele sempre fala, se for para vender o Atlético, de 3 a 5 bilhões de reais e não por 90%, 80% das ações como é os times no Brasil. E sim, um valor ali de 50%, 40%, justamente porque o clube vem gerando receitas ali de 100, 150 milhões de lucro anualmente, que é muito fora da realidade aqui para o Brasil. Nem o Flamengo faturando 1 bilhão tem um lucro desse. Então, eu diria que o Fábio Mota tem interesse de colocar o Vitória nos eixos, vamos colocar, zerando a dívida, tendo caixa, gerando lucro todos os anos, disputando sempre a Série A e competições internacionais, e aí sim pensar em uma virada de SAF, e não igual o Atlético Paranaense hoje, ele consegue bater de frente com os outros times com as próprias pernas, é muito difícil. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Sul-Americano, chegou em final de Libertadores, mas para brigar para um próximo passo tem que ter um investimento. É igual o Cruzeiro, por exemplo, para bater de frente ali com grandes clubes, igual o Palmeiras e o Flamengo com investimentos há muitos anos, vai ter que virar essa SAF, e foi isso, né, basicamente,
que o Cruzeiro fez com a venda do Pedro Lourenço e também que o Atlético Paranaense tem em mente. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, patrocinador aqui do canal, que está aqui com o boné, o copo deles também, que me enviaram essa semana. E nessa semana também tem os outros jogos para a sequência do campeonato do Vitória, fora de casa contra o Fluminense. O Fluminense não vem de uma boa fase, vamos falar a verdade, mas é um jogo bem complicado. E também nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos aqui então separar duas apostas para vocês. Vou vir então pro Vitória, né? Esse jogo aqui contra o Fluminense, bora, uma vitória fora de casa e também esse jogo aqui contra o Atlético Paranaense, uma vitória em casa. Pagaria então 14,82 a cada real apostado. Muito difícil, né? Porque, pô, duas vitórias seguidas. Mas vamos ver aqui como que vai ficar. Ó, R$3, um valor baixo para você ver que você pode começar. Voltando 44,46 e já finalizei aqui minha aposta. Vale lembrar também que tem, né, a opção de você apostar, por exemplo, esse jogo contra o Fluminense. Você pode apostar se o Vitória vencer ou empate, ó, pagando 1,90, muito bom também. Pode começar a partir de R$1, ó, igual eu deixei aqui para vocês. R$1 voltaria 1,90. Lembrando que tem todos os jogos também da Eurocopa, eu vou mostrar aqui, ó. No dia que eu estou gravando, tem vários jogos da França entrando em campo, tem também a Inglaterra, e eu gosto muito aqui da Esportiva VIP, é justamente isso, né, das opções que você pode fazer, ó. Polônia e França. Vamos colocar aqui, ó, a França vencer ou empate, e também a Inglaterra e Eslovênia. Vamos colocar aqui Inglaterra vencer ou empate também, quanto que fica? 1,5. Vai ficar uma cotação muito baixa, então eu acho que não compensa. Eu compenso então apostar a Inglaterra vencendo e a França também vencendo a Polônia, que aí voltaria 1,61. Bora colocar aqui, ó, o nosso saldo restante, 21,44. Se isso acontecer, vai voltar 34,52. Tá feita aqui a minha aposta na Esportiva. Se você quiser começar, o link está aqui embaixo na descrição. Lembrando que você tem que ter 18 anos de idade e sempre jogar com responsabilidade. Você não vai colocar a conta que você vai pagar a conta de luz daqui 5 dias, vou colocar aqui para vencer e ganhar um dinheiro. Mas não, é o dinheiro que você pode perder. Coloca ali 50, 100, 150 reais, mas você pode perder que não vai fazer falta para você no final do mês, tá? Então bora aqui dando sequência no vídeo, que eu quero falar sobre essa questão, ó. Que é uma matéria mais recente, valeu demais aí o portal Futebol Baiano, que ele falou um pouco sobre essa questão de virar SAF. Lá no dia 16 de março, aqui ó, Fábio Mota adia a discussão sobre SAF no Vitória, mas aponta modelo ideal, né, para virar um clube empresa. Que ele falou o seguinte, é uma discussão mais para frente, eu acho que essa discussão nesse momento é a gente brigar pelo calendário internacional e a partir do momento, né, que a gente estiver classificado para a competição internacional, você está mais valorizado ainda para trazer essa discussão para o sócio torcedor. Ele falou aqui, ó, a SAF é o caminho de todas as equipes do futebol brasileiro, desde quando eu estava na Série C, tinha investidores procurando para se transformar em uma SAF. E ele falou que já teve mais de 6 propostas, tá, para o Vitória desde então. Eu dizia lá atrás que o momento não era esse, que a marca estava desvalorizada, que o Vitória precisava voltar para a Série A, melhorar sua estrutura, melhorar sua performance para depois pensar nisso. É um assunto que nos próximos anos, com certeza, nós vamos discutir e vai acabar evoluindo para isso. Tem que ser, né, tem que ver que modelo de SAF é esse. Os modelos de SAF que foram feitos no Brasil, até então, eu pessoalmente sou contra todos, né? Onde você entrega o patrimônio, o controle do clube, e eu sou contra completamente. Eu defendo o modelo de SAF, onde o Vitória continue com 51% do futebol, onde o Vitória tem uma valorização da divisão de base, porque todas as SAFs que já foram vendidas não se levou em consideração a divisão de base, foi de graça, de brinde para quem comprou. E eu concordo, eu não concordo aqui, né, que eu já falei para vocês, que os clubes é separado o que é patrimônio, pelo menos em algum dos casos estádios, CT, isso é colocado de fora, mas é verdade, vende 90%, aí é SAF, é futebol, é tudo. Receita de transmissão, receita de bilheteria, tudo. Eu sinceramente também não concordo sobre isso e eu acho que ele tem um ponto assim a ser levado em consideração. É claro, pode ser que sem investimento o Vitória caia para a Série B? Pode ser. Esse projeto de virar SAF demora mais 2, 3 anos? Pode ser. Mas é um projeto de médio e longo prazo que aí quando o clube estiver em uma Sul-Americana, uma Libertadores, vai pensar nesse cenário. E aqui, ó, eu quero falar também sobre essa matéria do portal Veja, do Poder Econômico. Tá aqui, ó. A Arábia Saudita planeja investimento em clube de futebol no Brasil, onde os árabes estão interessados em times de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse seria o primeiro estágio, tá? No caso, para as equipes árabes, que teria interesse em investimento, porque vai sediar a Copa de 2034. Lembrando que não é investimento árabe só esse aqui, porque vocês vão lembrar quem comprou, né, o fundo que vai transmitir o Campeonato Brasileiro da Série A nos próximos anos é um fundo também lá da Arábia Saudita, então já está tendo esse investimento em massa aqui no futebol brasileiro. E nesse primeiro momento vai ser um time de São Paulo ou do Rio, mas em outros momentos não é descartado ter investimento em outros clubes espalhados pelo país. Até porque
querendo ou não, o Bahia ter virado SAF ajuda o Vitória para você colocar um valor igual ou superior para ter até a moral com a torcida. O investidor não vai querer oferecer 700 milhões. Não faz sentido. Você pagou 1 bilhão no rival, vai ter que oferecer 1,5 bilhão, dependendo 2 bilhões de reais, daqui 3, 4 anos, vai ser um valor muito mais alto. E se o Grupo City fez um investimento em um clube do mesmo estado, por que um clube da Arábia Saudita não faria um investimento como esse? Sendo que o Grupo City entende muito, né, de mercado e é o time e é o grupo mais preparado hoje. Então, eu acho que pro Vitória vai acabar saindo um negócio muito interessante. A questão é quando? E eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda, que eu estou curioso para saber. Quanto que você acha que seria um valor justo também para essa virada de SAF. Eu vou deixar outras sugestões de conteúdos, tanto de projeto de clube empresa, pacotão de reforços e opções para esse meio do ano. E nos vemos então numa próxima. Valeu!